Rodrigo Vinhas mandou mais 27,90. Caiu o salário do Rodrigo Vinhas hoje, gente. Tá que tá aí, ó. Dani, como vocês conseguiram essa tour com Halloween? Vocês mesmos são os empresários de vocês? Como rola esse planejamento? Nós sempre fomos nossos próprios empresários até a época do Shades of Humanity. Então, basicamente, o que eu fazia? Eu ficava enchendo o saco de todo mundo até ter uma oportunidade, para ser bem resumido. Tá? Então, a gente, às vezes, ia a algum lugar e conhecia alguém, como eu cheguei a conhecer o empresário do Gotham, e eu ficava importunando, tá? Até conseguir uma resposta. Pelo menos um não, que fosse. Muitas vezes a gente não recebia resposta nenhuma, mas algumas vezes eram talvez, algumas vezes eram não, algumas vezes eram agora não, no futuro talvez. Então eu fiquei enchendo o saco do pessoal do Halloween, especialmente do manager deles, desde 2005, por aí. E era sempre um não. Agora não. Agora não, ainda não é hora. A gente vai trabalhar com tal banda agora. Essa não, deixa para próxima. Até que a gente recebeu essa oportunidade. Até que a gente recebeu um sim. Então vai muito da insistência. Mas a insistência com a educação, claro, né? Não é porque você recebeu um não que você vai mandar a pessoa para o inferno ou alguma coisa assim. Então, muitas vezes eu tive as portas fechadas, né? Muitas vezes as pessoas perguntavam como que elas podiam ajudar ou davam uma orientação quando precisavam dizer um não. E a gente colocava aquilo em prática, até que sentiram que nós estávamos prontos. Então muita gente dizia, vocês conseguiram essa turnê com o Halloween só porque vocês conheciam os caras. Mas isso não é verdade. Mesmo conhecendo eles, a gente tomou não por muitos anos. Até que eles sentiram que a gente estava pronto. E não era o pessoal da banda, era o empresário. O pessoal da banda não se metia em nada. Então, enquanto o empresário deles não achou que o Shadowside não era interessante para a turnê deles, a gente não foi chamado. Então, isso é uma coisa muito interessante que às vezes as bandas não percebem, que tudo não é uma questão de ajuda. Ninguém na indústria faz alguma coisa puramente para te ajudar. É sempre o que você pode oferecer em troca. Então, o que a gente podia oferecer? A gente podia oferecer ajuda com marketing, a gente tinha uma base de fãs que ia no show por causa da gente, ainda que fosse uma base pequena, menor, muito menor do que a deles, claro, mas quando você chama uma banda de abertura, você quer agregar público, você quer uma banda que aqueça o público para quando a banda principal esteja pronta. Então, eles sempre conferiam o nosso show para ver se a gente de fato era uma banda boa ao vivo. Porque para eles também não interessa que seja uma banda ruim que vai fazer o pessoal querer ficar bebendo fora da casa, fora do local. Eles querem um público já ansioso pela banda principal. Então, a gente não causava problema. Isso às vezes faz com que as bandas não queiram trabalhar com uma banda de abertura porque morrem de medo que a banda de abertura vai causar um monte de problema, vai quebrar coisa, que sempre tem aquela molecada ansiosa para fazer uma turnê que acha que tudo é festa. E aí vai lá e arrebenta um camarim, por exemplo, achando que é o Van Halen. Né? E não era o caso, a gente tinha muito pé no chão. A gente não causava problema, a gente sabia o nosso lugar, não enchia o saco de ninguém, não atrapalhava os caras quando eles estavam fazendo a passagem de som deles. Então, demora às vezes para a banda pegar essa confiança, né? Especialmente para o empresário, pegar essa confiança que aquela banda não vai ser um problema na turnê e, na verdade, vai trazer alguma coisa de bom. Então, sempre tem essa relação de troca. Tá? Isso é uma coisa fundamental para qualquer um que esteja pensando em ter uma banda de uma forma séria, tá? Que queira fazer turnês longas, que queira fazer turnês com bandas mais conhecidas. Você sempre precisa pensar, antes de eu pedir ajuda, o que eu posso oferecer? O que eu tenho de bom? Além do talento. Tá? Não é só o talento, mas isso também vale para gravadoras, tá? Eu quero assinar com uma gravadora, tá, mas eu vou vender, o meu disco vai vender, o investimento que esse cara vai fazer na minha banda vai justificar a contratação dele, da minha banda, né? Então, isso que sempre abriu muita porta para o Shadowside, a gente sempre soube qual era o nosso lugar e o que a gente podia pedir e quando a gente pedia, o que a gente podia dar em troca. Então,
exceto o Iron Maiden, que não exigiu algo em troca, a gente sempre chegava pedindo essa oportunidade, já sabendo o que a gente ia poder fazer. Então, a gente tinha uma assessoria de imprensa que trabalhava muito pesado, né? Então, a gente sabia que podia contribuir com o marketing, com a divulgação daquela turnê. E no caso do Iron Maiden, foi uma situação diferente, porque o Maiden não precisa realmente de apoio de outras bandas, e eles fazem questão que o organizador coloque uma banda de abertura. Então, o organizador do show oferece algumas opções e eles escolhem a banda. Então, aí é o único caso, talvez, que a arte da banda seja a única coisa que conta. Mas é uma coisa rara. E mesmo assim, em turnês internacionais do Iron Maiden, você vai ver o Avenged Sevenfold abrindo. Né? Você dificilmente vai ver uma banda mais menos conhecida, né? Mais underground. Então, sempre tem essa questão de negócios. Tá? Quando você vai trabalhar com uma outra banda, ou vai trabalhar com um empresário, ou vai trabalhar com uma gravadora. A gente começou a trabalhar com um empresário em 2017, 2018, porque eu já não aguentava mais fazer as duas funções. Durante muito tempo, todo o planejamento da banda foi feito pelo meu pai e por mim, e eu não aguentava mais, eu não tinha mais energia para focar na música e para cuidar da parte de negócios da banda. Então eu tive que entregar isso para alguém. E foi aí que a gente começou a trabalhar com o Jeff Keller, que é empresário do Anvil também, e foi aí que a gente conseguiu turnê com o Anvil nos Estados Unidos.